Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Irmãos, nós não vamos ler o texto porque nós já lemos na liturgia, como é de praxe em nossa igreja. Mas eu quero só ressaltar que a nossa exposição ela vai se deter ao verso 8º da nossa passagem. Diz o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, é um dos livros que a igreja ela tem esquecido, e é uma pergunta bem básica que a gente deve fazer nesta manhã. Quantos aqui já leram o livro de Atos dos Apóstolos? Todo. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos todo? 1, 2, 3, 4. Ok. É um livro bastante rico para a vida da igreja. Na verdade, no Novo Testamento, é o único livro que é chamado de livro histórico. Espera aí, pastor, mas os evangelhos não são históricos? Ele é uma narrativa histórica do ponto de vista de que eles narram fatos verdadeiros. Mas evangelho é um gênero literário. Evangelho é uma espécie de gênero, é uma categoria de livros. Por exemplo, não posso dizer que evangelhos são biografias, porque não são biografias. Também não posso dizer que são livros históricos, porque eles não trazem narrativas, no sentido de serem livros pontuados em eventos históricos. Mas são livros, os evangelhos, são evangelhos que falam da vida de Cristo, falam de eventos históricos, falam de eventos miraculosos e falam de eventos únicos e singulares na história do povo de Deus. Entretanto, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que é construído a partir da história e de fontes fidedignas, como o próprio Lucas, que é o autor de Atos, escreve lá no Evangelho, que ele procura, ele pesquisa, ele investiga, ele quer saber quem foi que escreveu, como foi que aconteceram as coisas. Segundo detalhe, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que é dado para discipulado, é um livro de discipulado. É um livro onde Lucas ele quer de fato discipular um personagem chamado Teófilo. E aí por isso que ele menciona no verso 1, descrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então a primeira etapa, o Evangelho, falava da vida de Jesus e seu ministério. A segunda etapa, que é esse texto aqui, é o que Jesus continua a fazer por meio do Espírito Santo. Aos que dizem que o livro do Atos dos Apóstolos deveria chamar-se Praxis Apostolum, mas deveria chamar-se Praxis Pneumáticos, livro do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo. Nesta passagem que nós consideramos, eu quero trabalhar algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero ressaltar para vocês que eu sei que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Então, como livro histórico, ele tem um evento circunstancial. Por exemplo, Pentecostes não se repete. Pentecostes não se repete. Ok? A picada que Paulo recebeu lá na hora que saíram da ilha de Malta, né? Não se repete aquilo foi um milagre único, exclusivo na vida de Paulo. Mas nós podemos aprender princípios teológicos para a vida da igreja. E por isso, nesta manhã, eu quero traçar com os irmãos este tema aí, que é a igreja, né, Atos 1:8, uma igreja missionária. Uma igreja de missões. Uma igreja que visa pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E por que o verso 8, pastor? Por que não começar dos versos 1? Porque o verso 1 em diante vai dar todo o contexto para a gente. Ok? No verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui, irmãos, quando nós perguntamos como ser uma igreja missionária, como se tornar uma igreja missionária, como ser uma igreja que prega o Evangelho de Jesus. Aqui, quando Lucas, o evangelista,
ele começa a narrativa no verso 8 e diz, mas recebereis. Eu quero chamar primeiro a sua atenção para esta adversativa, mas. Essa palavra adversativa, esse mais aqui, ele está sendo usado para contrastar com aquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, aquilo que foi dito anteriormente tem importância, mas não é mais importante do que é dito agora. Porque o que acontece? Nos versos de 1 a 4, você tem Lucas mencionando o propósito dele, qual é a finalidade dele, o que ele quer ao escrever esta porção da palavra de Deus e aplicá-la à vida da igreja. Ao fazer isso, ele diz, olha, eu quero que de fato você entenda, Teófilo, o que Jesus começou a fazer e ensinar. E até que o dia de haver ele dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele escolhera foi elevado às alturas. Então ele menciona o fato de que Jesus ele havia ensinado os discípulos antes de ir para o céu. Mas aí ele vai mostrando as questões de Cristo, como seu sofrimento, sua angústia, sua via crucis como um todo. E aí ele menciona uma promessa que Jesus havia colocado, verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui eu tenho o contexto de toda a passagem. Aqui Jesus está ensinando para os seus discípulos. No verso 6, nos dito então, os que estavam reunidos com ele, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures ao reino de Israel? Olha que coisa interessante você tem aqui. A primeira pergunta aos discípulos não é, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai vir o Espírito Santo? Quando é que vai aparecer o cenário do Espírito Santo para trabalhar em nosso meio, agir em nosso meio? Eles não estavam preocupados com o ensino de Jesus sobre o revestimento de poder que a igreja receberia. Não. Estavam preocupados com a questão escatológica. Lembra, os judeus estavam debaixo do governo de Roma. Os judeus estavam debaixo do governo romano. E agora chega o momento em que eles perguntam, Senhor, será que agora o Senhor vai tirar César do trono e o Senhor vai subir no trono? Será agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A preocupação deles eram políticas e momentâneas. A preocupação da igreja naquele momento era se ver livre do seu jugo, se ver livre do seu peso, se ver livre da sua escravidão. Mas aqui, de maneira muito nítida e muito pontuada, agora Jesus responde. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusividade. O que é que Jesus está dizendo? Olha, isso não interessa a vocês. Isso pertence a Deus, isso pertence ao Pai. Não discutam sobre isso. Mas eu quero falar alguma coisa para vocês. Então, a pergunta é, como eu me torno uma igreja missionária? Primeiro, entendendo que há um poder capacitador de Deus sobre a igreja. Está aí no verso 8. Mas recebereis poder. A primeira questão que eu quero colocar para vocês é quando Jesus ele coloca esse dizendo assim, olha, não importa o que vocês estão perguntando, não importa o que eu vou falar agora. O que eu vou dizer agora é mais importante daquilo que vocês estão esperando. Eu não quero que vocês pensem que vocês podem ser livres, libertos. Eu quero que vocês entendam quem vocês se tornarão, quem vocês serão. Então a primeira questão é que a igreja ela recebe um poder capacitador para a tarefa missionária. Não adianta você dizer, eu quero evangelizar, eu quero pregar o evangelho, eu quero ensinar o evangelho de Jesus às pessoas, se você não entender que é o Espírito Santo que capacita a igreja a fazer isto. No verso 8 ele diz, mas recebereis poder. Aqui a palavra receber, aqui a palavra grega, descreve exatamente a ideia de alguém que vai receber algo que vai ser derramado sobre, aqui é interessante, mas recebereis o que? Poder. Essa palavra poder aqui na língua grega, a palavra dinamis, significa aquele poder dinâmico, aquela ação dinâmica. A igreja ela era parada, a igreja estava circunscrita ali a 120 pessoas naquele primeiro momento, e agora a igreja recebe a promessa, havia recebido a promessa desde o período lá do livro de João, lá do período em que João batizou com água, e ele promete que eles receberiam o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas aí ele vai enfatizar como esse Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem sobre a igreja para a igreja ter poder. E aqui, irmãos, nós aprendemos algumas coisas importantes.
A igreja pentecostal e neopentecostal tem ensinado que ela é uma igreja de poder. Ela acha que o poder que ela tem é canalizado pela igreja, pelo modo de vida da igreja. Uma igreja tradicional como a nossa não tem o Espírito Santo segundo o entendimento deles, porque não tem poder no meio dela. Não há poder no meio de uma igreja presbiteriana, não há o fogo do Espírito no meio da igreja presbiteriana, não há exatamente um avivamento do Espírito segundo o entendimento deles. Entretanto, quando Lucas escreve aqui, Lucas lembra que a igreja vai receber o poder. O que é que eu aprendo aqui? Primeiro, a igreja não busca o poder. Percebeu isso? A igreja recebe, a igreja não busca. Não há aqui nenhum ensino de Jesus dizendo, olha, faça o seguinte, vá lá na frente, grite glória, 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 e receba o poder do Espírito Santo. Também Lucas não ensina que eu devo tirar o meu paletó e jogar sobre os irmãos, e os irmãos receber o poder através do paletó, como ensina as igrejas não pentecostais. Não há uma doutrina da busca do poder, há uma doutrina do recebimento do poder. E aqui, o tempo verbal na língua grega descreve uma ação passiva da igreja. A igreja simplesmente recebe esse poder. A igreja simplesmente tem o Espírito Santo. Apenas a igreja tem a receber esse Espírito. E é interessante que quando você estuda Atos 2, você verá lá em Atos 2 que a igreja está sentada. A igreja está o quê? Orando. A igreja está no culto. E do nada vem um som impetuoso, abalou as estruturas da igreja e caiu o Espírito Santo sobre esta igreja e eles começaram a falar em outras línguas. Então não há no ensino pentecostal, como dizem, base bíblica em dizer que você, crente, tem que buscar o poder do Espírito Santo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que você recebe este poder de maneira passiva. A segunda questão importante aqui, irmãos, é a particularidade sobre quem vem este poder. Observe bem aqui no nosso texto, mas recebereis poder, mas sobre quem vai vir o poder? E aqui é interessantíssimo isso aqui. No verso 8 ele diz, ao descer sobre vós. O avivamento da igreja é o avivamento da igreja, não é o avivamento do mundo. É a igreja que recebe o poder capacitador para evangelizar, para pregar, para ensinar, para doutrinar, para apresentar o evangelho ao mundo, é a igreja. Não espere que o mundo se comporte como crente. Não espere que o mundo viva uma vida de santidade como crente, porque é apenas o crente que recebe o poder capacitador do Espírito Santo. É a igreja quem recebe. Veja o texto, ele diz, mas ao descer sobre vós. E aqui, irmãos, é interessante. Porque o sentido de descer sobre vós é o sentido de algo que é derramado sobre. É o sentido, por exemplo, do copo. Que a água derrama-se sobre ele de maneira efusiva, de maneira a esborrar. Esse é o sentido no texto. Então aqui, o que Lucas está nos ensinando, irmãos, é que uma igreja missionária, para ela ser missionária, ela tem que entender que ela tem a capacitação exclusiva do Espírito Santo. Ela é a única agência no mundo que pode pregar o evangelho ao mundo. Agora, observe bem também nesse texto aqui, irmãos. Quando eles, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu tenho visto na mídia evangélica de modo geral uma coisa chamada movimento de avivamento. Congresso Fogo para o Brasil. Avivamento Fogo para o Brasil, promovido por um grande pregador televisivo. Mas eu me pergunto, quando eu leio esse texto, do que eles estão falando? Uma igreja que não é santa, uma igreja que não entendeu que o poder capacitador que cai sobre a igreja é um poder que vem do Espírito Santo.
Veja, o que significa? Que esta igreja, ela será uma igreja santa. Ela vai caminhar com a santidade, ela vai ser revestida de santidade. Ela não será só revestida de poder, de ter palavra, de ter fala na hora de evangelização, na hora da pregação, na hora de evangelizar alguém. É uma igreja primeiramente santa. É uma igreja que vive pelo testemunho de santidade. É o espírito de santidade que vem sobre a igreja. Notaram que é isso que está escrito aqui no texto? Ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Primeiro, não é um líquido. Não é uma corrente elétrica. Você vai numa igreja aprender com a sua cara, está tremendo. Parece que está recebendo alguma coisa, uma corrente elétrica. Não, é uma pessoa que vem sobre a igreja, sobre os crentes. Segunda questão importante, é uma pessoa santa. Ela capacita você a uma prática vivida de santidade. A sua vida é uma vida santa, é uma vida voltada para a santidade, é uma vida que ama a Deus, que ama o Evangelho, que ama a Cristo, que ama a igreja. Aqui de maneira inequívoca, irmãos, nós aprendemos no nosso texto que o Espírito Santo, que vem com poder capacitador, ele desce sobre a igreja exclusivamente, e este Espírito Santo, ele faz com que a igreja seja uma igreja santa. Ou vocês esqueceram que é chamado na Escritura que é o Espírito de Santidade que vem sobre a igreja? Ou vocês esqueceram que é o Espírito Santo quem conduz a igreja à vida de piedade e de santidade como requer a vida cristã? Quando nós dizemos, nós somos evangelizadores, nós queremos pregar a palavra de Deus, nós queremos ensinar a palavra de Deus, mas a minha vida não ama a santidade, não ama a lei de Deus, não ama a palavra de Deus, não quer compromisso com a palavra de Deus, esta vida e este testemunho cristão é nulo. Eu quero ser uma igreja missionária, pastor. Nós precisamos ser uma igreja missionária. Precisamos. Mas precisamos entender que ser uma igreja missionária significa ser uma igreja que entende a ação do Espírito Santo na vida da igreja, em transformação de caráter, em transformação de vida, em transformação de coração, em vida de santidade, em busca de santidade. A terceira implicação que esse texto traz para nós, sobre como ser uma igreja missionária, é o que esse poder capacitador nos torna. Ele não nos torna apenas em pessoas santas, em pessoas com poder para falar de Jesus, não. Mas nos torna como pessoas de testemunho. Veja o texto, e sereis minhas testemunhas. Pastor, o que significa isso, pastor? É corriqueiramente dito que testemunha é você chegar assim e falar de Jesus para alguém. Murilo, olha, Jesus te ama, Jesus quer o teu bem. Mas a palavra testemunha aqui, vocês serão minhas testemunhas, é uma palavra grega que significa a palavra martiria. E essa palavra martiria significa martírio. Carrega a ideia não apenas de um testemunho de palavra, mas um testemunho de vida. Não é apenas um testemunho de você falar de Jesus, mas de viver Jesus. E aqui implicava no sentido de você doar a sua própria vida por causa do Evangelho de Jesus. E aqui é muito nítido, muito claro isso aqui, irmãos. Porque quando você abre o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, você verá uma coisa interessantíssima. Uma coisa interessantíssima. Você terá lá o grande Estevão, falando, dando testemunho de Jesus, do Evangelho. E Estevão é o primeiro mártir da igreja, é o primeiro testemunha da igreja, é o primeiro que morre por causa do Evangelho da igreja. Aqui de maneira inequívoca, Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha carregava o emblema daquele que estava condenado à morte por seguir Jesus, por seguir o Evangelho, por amar o Senhor, por querer andar do lado do Senhor, por querer servir a Cristo. Mas a igreja ordiena, a igreja de nossos dias, ela ignora este papel fundamental da palavra testemunha, ou testemunho, a palavra martírio, ou martiria.
apontava para o martírio do crente, em disposição em morrer pela verdade, em morrer por Jesus, em morrer pela palavra de Cristo, em ser zombado pela palavra de Cristo, em conhecer a Cristo. Então ele diz: eu tornarei vocês em minhas testemunhas. Vocês vão dar testemunho de mim com a palavra e com a vida. Falta em nós a concepção de que para sermos missionários, precisamos dar testemunho de Jesus com a palavra e com a vida. Alguém, certa feita, eu assisti uma palestra sobre missões na nossa igreja, lá em Recife, há alguns anos, há muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás. E aí o pregador falou assim: o que é mais importante? Palavra falada no evangelismo ou o testemunho? Aí ele citou o grande franciscano, né? São Francisco de Assis. São Francisco disse assim: olha, pregue o evangelho, se possível, use as palavras. E alguém na plateia levantou e fez assim: mas pastor, a sua pergunta é como perguntar: qual a asa mais importante do avião? A direita ou a esquerda? As duas são importantes. O que é importante na vida cristã? É ter uma vida cristã de testemunho limpado, ou ter apenas a palavra cristã? As duas coisas são importantes. Por isso Jesus disse que a igreja seria testemunha dele. Ser testemunha de Jesus, irmãos, implica em renúncia, implica em abandonar a si mesmo, abandonar os seus próprios desejos, abandonar o seu próprio egoísmo, abandonar os seus próprios interesses, abandonar a sua própria existência para viver a existência de Cristo. Lembrar do que é dito no Evangelho, lembrar o que é dito nas cartas de Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Caminhar com o Evangelho, irmãos, nunca foi fácil, nunca será fácil. Caminhar testemunhando de Jesus nunca é fácil. É um desafio gritante todos os dias, associar a nossa prática com o nosso discurso, associar a nossa prática com a nossa pregação, associar a nossa prática com nossa evangelização. Isso é importante. A quarta proposição que eu poderia levantar aqui, que esse texto apresenta para nós, eu não estou seguindo o nosso esboço ali, estou somente pegando as ideias gerais que o esboço apresenta, ali só para você situar a sua mente do que o texto amplia para a gente. A quarta proposição é que esse Espírito Santo, ele nos dá o campo de atuação da igreja. Pastor, aonde eu devo evangelizar? Quem é que eu devo evangelizar, Jesus? Pastor, a quem eu devo falar de Jesus? Olha a pergunta. E a resposta mais básica é o seguinte: você deve pregar o evangelho a quem estiver próximo a você. E aqui, Atos capítulo 1, verso 8, irmãos, não é um texto, eu não escolhi o texto aleatório, tá, gente? Não. É um texto chave, é um texto fundamental. Atos 1:8 é o esboço do livro de Atos. Se você lê o Atos, você vai perceber o que eu estou dizendo. Por exemplo, ele diz assim, ele mostra o campo de atuação da igreja. Onde é que a igreja deve evangelizar? Ele começa: aí sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Se você ler Atos atentamente, você vai ver exatamente que Lucas faz isso. Lucas, ele decide contar como a igreja evoluiu, foi avançando. Por exemplo, em Jerusalém, você vai ter o testemunho de Estevão. Estevão pregando o evangelho. Você vai ver o Espírito Santo lá em Atos 2, caindo sobre a igreja lá em Atos 2. Depois você vai ter lá, seguindo lá, Pedro pregando, né, para os judeus.
a cura do coxo lá na porta lá de Formosa. Pedro e João são presos perante o Sinédrio, tá? Testemunho perante o Sinédrio. E você vai ter aí a ideia lá da igreja vivendo em oração, uma comunidade de oração. Veja, a igreja não queria cumprir o ID. A igreja não queria cumprir essa dinâmica aqui. A igreja começa a ficar só em Jerusalém, falar só em Jerusalém. Tipo João Marcos, vocês vão ver no livro de Atos dos Apóstolos, que João Marcos, na primeira viagem missionária, quando ele vai com Paulo, ele não quer evangelizar os gentios, ele quer evangelizar somente os judeus. E aí é interessante porque quando acontece isso, Deus manda uma perseguição sobre a igreja. E a igreja sai de lá, de Jerusalém, e vai até aonde, gente? Até Judeia. E na Judeia você vai ter lá a evangelização acontecendo. Mais adiante você vai estar lá Filipe, lá em Samaria, pregando o evangelho. E Atos termina com Paulo indo para a capital de Roma, até os confins da terra. Então você pergunta para mim, pastor, qual é aonde eu devo evangelizar, aonde eu devo pregar o evangelho, aqui eu devo evangelizar, aqui eu devo falar de Jesus, pastor? Primeiro, em Jerusalém. Aonde? Perto de quem você vive? A sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu marido, a sua Jerusalém, a sua família. Falar de Jesus. Mas tem aquele vizinho que você não gosta muito, que você acha que ele não merece ouvir o evangelho de Jesus, porque ele lhe fez algum mal, porque ele lhe fez alguma coisa, porque ele lhe disse alguma palavra dura, porque ele não é um bom vizinho, porque ele lhe incomoda com o som alto, seja lá o que for. Diz o texto aqui que ele deveria ir também para a Judeia. Eles tinham que subir para a Judeia. A Judeia estava um pouco distante. Mas aí tem aquele cara que é rebelde, que você acha que ele não tem condição nenhuma de se converter, de conhecer Jesus. Ele é um samaritano da vida. Ele é alguém que rejeita o evangelho, é alguém que se coloca contra a palavra de Deus. E eu não vou falar de Jesus porque ele se coloca contra a palavra de Deus. Ele não acredita no evangelho, ele não acredita na palavra, não acredita em nada. Então eu não vou fazer nada disso. Eu não vou falar de Jesus para ele. Veja, irmãos. Nos dias de hoje, nós escolhemos a quem evangelizar. Aqui Jesus ensina a igreja que ela não tem a escolha de campo de atuação. Eu posso escolher, pastor João Ricardo, posso escolher ir para outro campo, ensinar o evangelho. Mas Deus, até o momento presente, tem confirmado que eu devo estar aqui com vocês. Quem escolhe o campo da nossa atuação é Deus. Bota isso na sua cabeça. Quem escolhe a ação missionária da igreja é Deus. Não adianta você tentar ir para outro caminho, tentar ir por outros modos. É Deus quem escolhe o nosso campo de atuação. Por fim, o que nós aprendemos sobre ser uma igreja missionária nesta passagem? O que nós podemos aprender e aplicar nesta passagem para as nossas vidas? A primeira verdade que nós aprendemos, irmãos, é que a igreja, ela só é igreja missionária quando ela entende que ela não tem nada em si mesma. Não são estratégias. Não adianta você querer usar estratégias se você não tem o poder do Espírito Santo. Não adianta você usar, não é desprezar os métodos. Os métodos, muitas vezes, se eles são bíblicos, eles têm que ser empregados. Se eles não são bíblicos, eles não devem ser empregados. Outro dia, recentemente agora, assisti um vídeo de um pastor presbiteriano, uma roda de pastores ali, sobre treinamento de crescimento de igreja. E aí ele foi e começou a falar, eu sou pastor de uma quinta geração de pastor presbiteriano. Na minha igreja, eu aboli esse negócio de doutrina e de oração. Na minha igreja tem a terça-feira da libertação. Lá eu expulso o demônio.
Lá no domingo eu tenho 10 cultos no domingo. A igreja está tão cheia que eu não consigo cuidar da igreja. Eu mando para a célula, porque a célula cuida. Então misturou-se pentecostalismo, paganismo, teologia da MDA, teologia da célula, que a Bíblia não diz em nenhum momento que nós somos células, a Bíblia diz que nós somos membros do corpo. Se você é mão, se você é pé, se você é boca, isso é outra coisa. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto, irmãos, e devemos aplicar em nosso coração, é que nós só podemos fazer alguma coisa se formos capacitados. O poder capacitador do Espírito Santo é que nos faz fazer alguma coisa. A capacidade é do Espírito. Pastor, eu não sei evangelizar. Preciso do dom de evangelizar, pastor. A Bíblia não fala de dom de evangelizar. Já notou isso? Não tem. A Bíblia diz que todos nós devemos levar o evangelho às pessoas. Havia o dom de evangelista, mas evangelizar é para todo mundo, todo crente. Todo mundo deve pregar o evangelho, ensinar o evangelho às pessoas. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que esse poder capacitador que Deus nos dá, ele não é outra coisa a não ser a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida. Tem hora que você está falando de Jesus e você não sabe como saem as palavras saem, fluem, você diz, rapaz, como foi que eu falei de Jesus para essa pessoa? Porque é o Espírito Santo que o faz. Então confie que o sucesso da sua evangelização não depende de você. Depende do Espírito Santo. Usando os métodos. Pastor, quais são os métodos bíblicos? São vários métodos que você pode usar. Paulo tinha um método exclusivo de ir lá na sinagoga e falar de Jesus lá naquele momento. Priscila e Áquila tinham o conceito de chamar uma pessoa individualmente e exortar e falar de Jesus. E falar das coisas concernentes ao Evangelho de Deus. Paulo diz que muitas ocasiões ele se fez de tolo para ganhar os tolos. Então ele chegava naquele ambiente, agia naquele ambiente, trabalhava naquele ambiente, falava de Jesus naquele ambiente. Você vai no mercado? Você quer ir para a Rússia, evangelizar na Rússia, mas não consegue evangelizar a dona Lúcia do outro lado da rua. Você chega lá e fala de Jesus. No mercado fala de Jesus. Naquele mercado você compra todos os dias. Que a dona ou o dono te conhece. Por que você não fala de Jesus para ele? Não fala do Evangelho para ele. Pega um textinho, um texto bíblico, uma palavra de Deus e menciona um texto para ele. Ou pega um boletim da igreja, ou alguma coisa nesse sentido, um folheto, deixa lá. Todos os dias não custa nada. Aquele teu vizinho, por exemplo, que está lá, mora lá perto de você e você tem uma afinidade com ele. Meu irmão, vamos. Meu amigo, tudo bom, venha na minha casa, vamos almoçar. E aí você abre a palavra, ainda que você não faça isso corriqueiramente, você abre a palavra de Deus, olha, a gente faz isso aqui, porque Deus manda que a gente faça. Deixa eu falar um pouco de Jesus para você, na hora do almoço, que ele não corre, está com fome, ele fica para ouvir a palavra. Então aprenda que o poder capacitador do Espírito Santo nos dá estratégias de como trabalhar o Evangelho. A terceira verdade que nós aprendemos aqui, devemos aplicar ao nosso coração, é que nós devemos ser muito mais do que crentes. Devemos ser testemunhas do Senhor. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho. O que falta em nossas vidas, irmãos, é viver o Evangelho. O Evangelho precisa ser encarnado como foi na vida de Cristo. O Deus encarnado encarnou o próprio Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a substância do Evangelho. Ele veio até nós para nos libertar e nos trazer a vida e a paz. E por fim, devemos, como igreja do Senhor, perguntar, Senhor, qual é o nosso campo? E responder como respondiam os antigos: o mundo é o nosso campo.
O mundo é a nossa atuação, é onde devemos atuar. Nesse sentido, devemos ser uma igreja mundana, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Uma igreja que está no mundo para falar de Jesus, uma igreja que está no mundo para falar do Senhor sobre a soberania no qual Ele tem sobre nós. Que o Senhor, nosso Deus, aplique a sua palavra em nossos corações. Que ela possa encontrar abrigo em nossas vidas para a glória de Deus. Que nós possamos ser uma igreja que proclame Cristo acima de todas as coisas. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Deus, foi pregada, Deus, ensinada, Deus, sobre nós. Que o Senhor possa, de fato, Deus, aplicar a Tua palavra, Deus, e nós, como igreja do Senhor, Deus, possamos testemunhar de Jesus. Possamos falar do Evangelho, Deus. Pai amado, nos dá força, Deus, e graça para poder testemunhar. Dá-nos forças e graças, Deus, para que possamos, ó Deus, caminhar com a Tua graça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Ó Senhor Jesus, nos ilumina, nos guia, nos orienta. Faz com que nós, como igreja, possamos crescer, ó Deus, e testemunhar do Senhor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.